capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Verso 1 em diante. Todos se encontraram? Olha só o que o Senhor disse para nós. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele, se ajuntar ao outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentava para eles como árabe no deserto. Assim, manchastes a terra com a tua devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas a chuva e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. É muito forte essa palavra. Mas é a palavra para aqueles que se desviam da presença de Deus. Essa palavra para aquelas pessoas que adquiriram algo à frente de Deus, que é muito mais importante do que Deus. Isso chama-se prostituição. E aqui fala, se maculaste com os teus amantes. Será que temos amantes? Será que o mundo não pode ser um amante? Muitas pessoas amam o mundo, e o que há no mundo, isso é um amante. Está no lugar de Deus. Porque o Senhor não compartilha nós com ninguém. O Senhor não admite a prostituição. Mas aqui está falando que o povo de Deus se prostituíram e adquiriram outros amantes. Tem outros amantes para si, que são as coisas do mundo. Muitas vezes é a nossa vaidade. Qualquer coisa que nos tira de estarmos com Deus verdadeiramente de todo o nosso coração se torna um amante para nós. Porque quem é o nosso marido fiel a não ser Cristo? Ele é o nosso marido fiel. Mas às vezes nós estamos com um amante na nossa vida e o Senhor não pode fazer nada, mas mesmo assim Ele nos ama de tal maneira que Ele diz: torna para mim, vem para mim. Deixe esses amantes que você tem colocado na sua vida, deixa para trás e esteja comigo. Se entregue verdadeiramente a mim. É isso que o Senhor fala para nós. E Ele fala, por causa disso, foi retirado a chuva. Foi retirado de nós a chuva. Que chuva que foi retirada de nós? A chuva temporã. Quando os discípulos receberam a promessa da chuva temporã, essa promessa era para ficar sobre a igreja o tempo todo. Todos aqueles que se aglomeravam e que chegavam à igreja recebiam a chuva temporã. Lembra de Paulo, quando Paulo foi visitar uma nação, que eu não me lembro aonde, não sei se foi Filipenses, que ele chegou lá e disse: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, nem sabemos o que é isso. E ele disse: recebei então o Espírito. Isso já havia 20 anos. O servo do Senhor fala que tinha 20 anos que tinha acontecido isso. E eles receberam o Espírito. Então essa chuva temporã, ela era para acompanhar a igreja. Hoje nós, como servo de Deus, deveríamos já estar com fruto. Para que serve a chuva temporã? A chuva temporã serve para o nascer do fruto.
E o que é esse fruto? Paz, amor, alegria, longanimidade, domínio próprio. Esse é um fruto. O fruto já deveria estar na nossa vida, já deveria estar muito lindo esse fruto em nós. Mas o Senhor falou, olha, que Ele retirou essa chuva. Eu retirei a chuva, porque vocês têm outros amantes. Você tem outras pessoas na sua vida, você tem outras coisas no lugar. No meu lugar. Desculpa, me engasguei aqui. Vocês têm outras coisas que vocês têm colocado na vida de vocês, que eu não posso continuar deixando essa chuva sobre vocês. Não tem como o meu espírito habitar em vocês, porque vocês têm outros amantes. Vocês vivem na malícia, na devassidão, no pecado. Tive que reter essa chuva. Nós muitas vezes, amado, nós temos orado, Senhor, é tempo de chuva serôdia. Nós precisamos da chuva serôdia. Para que serve a chuva serôdia? Para o amadurecimento do fruto, para a colheita desse fruto. E não para brotar o fruto. O que faz brotar o fruto é a chuva. Então o fruto, o mundo já tem que estar vendo o fruto. Sabe quando o mundo vai querer a colheita desse fruto que ele está olhando para você e está dizendo, nossa, mas que coisa linda, mas a irmã Daiane é uma mulher tão caridosa, tão bondosa, transmite uma paz, sempre tem uma palavra de bondade, sempre tem um amor ali, é tão acolhedor esse irmão. Isso é um fruto que as pessoas vão começar a falar. Quando você vê um pé de mamão que tem um fruto lá verde, que está quase madurando, você fica de olho naquele fruto e você pensa, eu vou colher esse fruto, mano, vou ficar esperando ele amadurecer para mim colher esse fruto. É isso que o mundo está esperando, ver o fruto em você. E quando a chuva serôdia vir, amados, colherá. As pessoas vão querer esse fruto. Eu quero comer desse fruto. Irmã, eu quero fruto, eu quero desse fruto, me dá dele. E vão querer comer. Lembra que Paulo falou, vocês não têm o Espírito, então recebei o Espírito. E é assim que vai ser a última história do povo de Deus. Esse fruto já tem que estar em nós. Vivemos em chuva temporã. Essa chuva já foi determinada por Deus, ela já foi derramada. Mas ele falou, eu tive que reter. Eu tive que reter essa chuva. Porque essa chuva não pode cair se você não tem nem vergonha de estar se prostituindo. Não tem vergonha de ter outros deuses. Não tem vergonha de viver no pecado. Em Atos, capítulo 3, deixa eu achar aqui. Atos, capítulo 3, acho que é o verso 18. Fala o seguinte, verso 19. Atos, capítulo 3, verso 19, fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Quando é que vai vir esse refrigério? O que é refrigério? É algo que como é que fala? Estou com calor, ele vem me refrigerar, né? Vem trazer um frescor. Essa palavra, vem trazer um frescor em mim. Então vai haver esse momento de refrigério, essa busca pela presença do Senhor. Mas quando acontecer? Quando esse povo que se prostituíram, eles se arrependerem dos seus pecados, se converterem, para que sejam apagados os vossos pecados.
Quando nós nos arrependemos. Quando é que eu me arrependo de algum pecado? Quando eu sei que eu tenho esse pecado. Então é necessário que a igreja de Deus, Jeremias estava chamando a atenção para o povo de Deus. Vocês nem têm vergonha da prostituição que vocês cometem, é o que fala no verso 3. Vocês não têm vergonha disso. Então é necessário que nós nos arrependemos dos nossos pecados e venha assim o refrigério. Só virá o refrigério quando houver o verdadeiro arrependimento. E aí passa pela nossa mente, pelo nosso coração. Então não houve o verdadeiro arrependimento, porque você está vendo algum fruto bonito em mim? Algum fruto que você deseja para a tua vida em mim? Será que eu estou vendo um fruto bonito em você, que eu desejo também desse fruto? Ou que aqueles que não conhecem a Cristo estão vendo esse fruto bonito e que está esperando esse fruto madurar para a colheita? Só acontecerá, amados, quando houver o verdadeiro arrependimento. Mas para que haja esse verdadeiro arrependimento é necessário que eu reconheça o pecado que há em mim. É necessário que eu reconheça que eu tenho me prostituído. Eu tenho ido ao pecado. Eu tenho alimentado o pecado. E é tão sério isso, amados, porque a chuva temporã, ela tem que estar fazendo a sua obra agora. Não podemos orar pela chuva serôdia se não temos a temporã. Por que orar pela temporã, pela serôdia, se não temos o fruto? Se o fruto ainda não brotou em nós? E olha só o que o Senhor dá de resposta a esse refrigério pela presença do Senhor. E enviei Ele, Jesus Cristo, que já dante vos foi pregado. Então, Cristo que está sendo pregado, Ele vai ser enviado a nós, para que esteja em nós, para que esse fruto apareça, para que todas as coisas sejam restauradas. Não será restaurada todas as coisas, é o que diz o verso 21, vamos ler. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O Senhor está desejoso, amado, de restaurar tudo em nós, mas é necessário que eu veja qual pecado eu tenho cometido. Nós temos tudo que fazemos, como nós falamos na escola sabatina, tudo para a glória de Deus. Será que não é uma glória minha, algo para mim, algo que eu estou querendo para outro Deus? Pode ser o Deus eu, o século desse mundo. O que tem nos afastado do Senhor e nos levado a outros amantes? Nós estamos numa vigília de 30 dias. Nós começamos às 4 da madrugada e vamos até às 6 da manhã. E eu tenho ouvido ali tanto testemunho das irmãs, coisas maravilhosas que está acontecendo na vida delas por essas madrugadas buscando a Deus. Cada palavra que traz ali naquela noite, naquela madrugada, depois as irmãs ficam me mandando, meu Deus, como Deus falou comigo. E eu estou vendo assim um mover de Deus. Mas por que está havendo esse mover? Porque estamos buscando a presença do Senhor. Estamos atrás desse refrigério. E não haverá esse refrigério se nós não buscarmos. Às vezes nós estamos tão preocupados em formar frutos em nós
E Deus não está preocupado com isso, porque quem vai fazer brotar o fruto vai ser Ele mesmo. A presença dEle em mim e em você fará com que esse fruto brote. E esse fruto, ele vai ser visto. As pessoas verão o amor de Deus plenamente em nós. E a chuva temporã, ela não é a plenitude do amor de Deus, mas a chuva serôdia. A chuva serôdia será a plenitude. E o que nós vemos na questão da chuva, da nossa geração, que eu acredito que é esta geração que vai receber esse poder da chuva serôdia, a chuva temporã, eles clamaram e buscaram e receberam. E foi pregado o Evangelho para toda a geração da sua época, foi pregado o Evangelho. Mas a nossa geração, que é a geração mais impiedosa, a geração mais pecadora, é essa geração. Mas é essa geração que dentro dessa geração haverá um povo que vai mostrar o que nunca foi mostrado em toda a história desta terra. Nunca foi mostrado a glória e o caráter de Deus como será mostrado por nós. E eu digo para você, amados, que nós estamos vivendo no tempo do fim, mas já chegando o fim totalmente dessa história, desta terra. E a preocupação, eu tenho certeza que não é minha, mas de Cristo, a preocupação é que, cadê o fruto desta igreja? Cadê a chuva temporã que já devia estar no meio da igreja? O que está acontecendo com a igreja de Deus que o mundo não nos conhece? O mundo não nos conhece pelo amor, porque a chuva é amor. É a justiça dele, que é o amor. Se nós queremos estar pronto para pregar esse evangelho, para que o mundo veja esse fruto, precisamos estar aos pés de Jesus. Precisamos ir buscar refrigério pela presença do Senhor. Nós precisamos, amados. Senão nós não vamos estar preparados para a serôdia, ficaremos de fora. E é tão sério isso, que uma geração de 7 bilhões já passou, não sei quanto totalmente a população do mundo. 144 mil não é nem 1% de 7 bilhões. Mas será esse povo que vai representar o caráter do Pai e do Filho, de forma tão perfeita, que o mundo vai saber onde você está. Lá nos Estados Unidos vai saber onde você está, porque você tem o caráter de Cristo. E esse caráter vai refletir aonde você estiver. Como João Batista, por exemplo, as pessoas sabiam dele, ouviam falar dele, Ouvia falar. E ele ainda nem tinha a chuva serôdia, ou a chuva temporã, mas ele tinha o Espírito de Deus, não na totalidade da temporã, como foi prometido aos discípulos. Mas ele tinha o Espírito de Deus também. E se a gente for ver a história do mover de Deus em toda geração, nós vamos ver que o mover de Deus para nós é muito maior. É muito maior. Então, o que se espera de mim hoje é uma entrega muito maior que Deus espera de nós. Então, dentre nós, amados, não deve haver, entre nós, não deve haver amantes. Não devemos estar ligados ao mundo. Aproximadamente 0,002%. Meu Deus. Nenhum, então? Não, nem meio por cento. Nem meio por cento. É muito pouco. Mas não desanime, isso aqui não é para desanimar não, porque muitos serão tirados.
Vai ter uma grande multidão de salvos, uma grande multidão. Mas se você é aquele que quer viver vivo, estar vivo para a volta de Jesus, para ser aí estar à frente da batalha, vai ser só 144 mil que vai representar o caráter de Cristo, que o mundo verá claramente o caráter de Jesus. Então, amados, nós precisamos clamar hoje, porque o Senhor teve que reter essa chuva, a chuva temporã, a chuva que dá o fruto. Teve que reter, porque nós fomos ao pecado, nós nos entregamos ao pecado e às vezes acariciamos o pecado. E às vezes nós estamos tentando nos livrar do pecado da forma totalmente errada. Às vezes eu estou ali como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ficar tantos dias em jejum e oração e eu vou ser liberto do pecado. Como se o Senhor, se o nosso Deus fosse o gênio da lâmpada, que eu estivesse ali orando, esfregando a lâmpada para que isso acontecesse. Não vai acontecer se eu não me submeter a Deus. Eu posso orar. Se eu não reconhecer o pecado que habita em mim, para eu pedir esse poder para ser liberto, você pode esfregar a lâmpada ali com 1000 orações, com 1000 jejuns e nada vai acontecer. É necessário uma entrega, uma submissão, uma verdadeira entrega ao Senhor, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. O que necessita, o que a igreja de Deus necessita, é perdão. E esse perdão está à nossa disposição. Mas é necessário que a igreja abra o coração. Que a igreja veja a sua real situação, a sua real necessidade de perdão. Às vezes quando fala de pecado, ninguém quer ouvir. Não é porque vamos apontar o pecado de um e de outro, não é por isso. Porque estamos tão cansados de ouvir falar de pecado. Vamos perdoar, não, é só pedir perdão para Deus. Não, a gente vai lá, não, tem gente até que programa, né? Eu vou pecar aqui, eu vou roubar esse copo aqui, mas à noite eu vou pedir perdão por esse pecado. Existem pecados programados e pedido perdão programados também. Aí é chato falar de pecado, eu sei o que é pecado, eu sei que pecado é transgressão da lei, eu sei até a amplitude do pecado, até onde vai, eu sei as consequências do pecado, ai que chato falar do pecado. Mas amados, se eu não sentir no meu coração a real necessidade do perdão de Deus e do afastamento do pecado na minha vida, vamos perecer. Tal qual um ímpio que nunca ouviu falar de Jesus e morreu sem esperança. É necessário nós irmos sim para a presença do Senhor e descobrirmos que amante temos em nossa vida, que Jeremias falou a vocês, usado pelo Espírito de Deus, ali Deus falando com o seu povo e falando esta manhã conosco. Vocês têm ido ao pecado, vocês têm arrumado amantes e nem têm vergonha disso. Está escrito na testa de vocês o pecado que vocês cometem e vocês não têm vergonha. Por que não tinha vergonha? Porque não se arrependia, não reconhecia o seu pecado, não via. Então eu tenho que reter a chuva. Vocês estão orando por algo, mas está escrito na cara de vocês qual é o pecado. Então, amados, nós somos convidados por Deus a ir a Ele, a buscar ao Senhor para o verdadeiro arrependimento e termos noção do que é o pecado. Talvez você ainda nem experimentou o horror do pecado. Cristo experimentou ao subir à cruz, Ele experimentou o que era o horror da maldição do pecado. E nós precisamos experimentar o que é esse horror, essa separação de Deus. Nós precisamos, todos nós passaremos pelo Getsemane. Nós andaremos
nas pisadas de Cristo, também passaremos pelos Getsêmanes, antes de subirmos à cruz. E lá ser crucificado o nosso erro. Nós precisamos experimentar. Se você acha o pecado gostoso, você está muito longe de Deus. As pessoas pregam que o pecado é gostoso. Não, o pecado não é gostoso para quem tem Cristo. O pecado é uma maldição. É uma separação de Deus. Precisamos ir a Deus. Talvez 10 dias, talvez 30 dias, deixando Deus quebrantar o nosso coração de tal forma para vermos o quanto é trevas, o quanto é mal o pecado, e nos afastarmos, irmos para Cristo, para recebermos o verdadeiro perdão, para que Ele abra as comportas do céu e derrame a chuva que foi retida, que foi tirada da igreja de Deus. Que Deus nos ajude, amados, que Deus nos abençoe, para que possamos viver. Trouxe essa pequena palavra para você, mas eu creio que é providência de Deus para nós. Não há uma igreja triunfando, avante, se não há frutos. Se não houver fruto em nós, não tem como nós irmos avante. Não tem como vir a outra chuva para amadurecer esse fruto. Não temos fruto, amados. Precisamos dos frutos da chuva temporã. Nós precisamos desse fruto para vir a serôdia. Ore pela temporã, pelo fruto, para que as pessoas olhem em você e digam: nossa, como a irmã é cheia de amor. Como a irmã é acolhedora, é amável, é bondosa. Como a irmã cuida bem do corpo de Cristo. Como esse povo é unido. Gente, que povo unido, que povo lindo. O mundo precisa ver isso, amados, para eles desejarem participar desse fruto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É o meu desejo para mim e para você, em nome de Jesus. Amém?